Boa tarde, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente reunidos para o Evangelho, essa tarde tão importante que nos reunimos para ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, refletirmos. Esse Evangelho ele pode ser feito sozinho ou acompanhado com a nossa família, com amigos, com o nosso bichinho de estimação, ou mesmo sozinhos. Claro que nunca estamos sós, né? Então é um momento de reflexão em que nós nos entregamos a esse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os amigos espirituais da Casa de Fabiano de Cristo, agradecendo a oportunidade do trabalho, a oportunidade da reflexão, a oportunidade do carinho recebido de todos esses irmãos que nos acolhem nesta tarde tão importante, dedicada ao Evangelho. Então, no Evangelho de hoje, nós vamos ler o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, no item das instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita vós, os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências e em procurar, por vós mesmos, todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta, frequentemente, a inércia, a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem pode dar salvos, mas porque ajuda-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo. Ela vos faz melhores cristãos. Fazeis, pois, que em vos vendo, possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Então, nessa passagem, né, a instrução dos Espíritos nos mostra que a caridade é o ponto principal para a nossa evolução, para a nossa melhoria, e que só através da caridade nós estaremos mais guiados no sentido de fazer o bem e evitar o mal.
Se a caridade for a nossa bússola, digamos assim, através dela nós estaremos guiados para o bem, guiados para tempos melhores. Quando ela fala também que a caridade ela é ação, e a gente sabe que a ação está ligada à lei de evolução. Quando nós nos movimentamos, quando nós partimos para fazer o bem, para entregar uma palavra amiga, para visitar alguém com necessidade ou que passa por um momento de tristeza, isso é um movimento nosso, e esse movimento é um movimento de caridade que contribui para a nossa evolução. E que somente através desses passos de evolução, desse caminho para dias melhores, é que nós encontraremos a paz, é que nós encontraremos o verdadeiro crescimento espiritual. Onde ele diz que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são um só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Que não importa a religião que a gente pratique, não importa a igreja que a gente frequente, as nossas ações, o nosso benefício, a caridade em nós é muito mais importante do que a nossa religião, porque a caridade também é uma religião. O Espiritismo nos deixa isso claro, que sem a caridade não há salvação, porque de nada adianta a gente ler, a gente estudar frequentemente a doutrina, se nós não temos nenhuma atitude em benefício do nosso irmão, em benefício de um familiar, a caridade de acordar todos os dias e agradecer a Deus, tudo aquilo que nos rodeia, a nossa forma de viver, os nossos filhos, a saúde dos nossos amores, sermos caridosos, sermos tolerantes também nos relacionamentos, porque a caridade não é só a caridade material, né? Aquela que a gente faz através de doações. Essa é a mais simples, né? Essa é a mais fácil. A caridade verdadeira é aquela que perdoa, é aquela que consegue ver que os irmãos que estão em torno de nós, assim como nós, também estão buscando a evolução. Também vêm para esse mundo, nesta reencarnação, buscando a sua evolução e a melhoria de todos aqueles vícios, de todas aquelas questões que nós precisamos passar e enfrentar, né, diante dessa encarnação. Que o nosso trabalho voluntário, aquele que não visa publicidade, que não visa nenhum tipo de benefício próprio, que essa seja a razão da nossa caridade. Que a caridade de estarmos reunidos numa tarde de evangelho, pensando em todos aqueles necessitados, todos aqueles que gostariam de poder ouvir uma prece, um momento de luz, um momento de bênção, e que às vezes estão tão distantes disso. E nós que estamos aqui somos beneficiados, recebemos essa caridade desse plano espiritual maior, desta casa de Fabiano de Cristo, onde tantos trabalhadores se reúnem pensando no bem de todos, pensando na entrega, o quanto cada um pode fazer em benefício de um irmão que procura a casa, às vezes em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, em momentos de dor, que nós possamos ser compreensivos e amorosos com todos esses irmãos que nos cercam, que nós possamos ser agradecidos e caridosos com os nossos pais, aqueles que cuidaram de nós, que nos deram a vida, que nos proporcionaram a possibilidade de estarmos aqui vivendo esse momento, aprendendo, nos regenerando, crescendo, e realmente só através deles nós conseguiríamos essa oportunidade. Que quando eles se encontram na velhice, a paciência não saia de nós, que nós possamos ser caridosos
cada vez mais caridosos com aqueles que tantos já fizeram por nós, caridosos com aqueles que a gente nem conhece, caridosos com aqueles que nos ouvem e que nós nem sabemos que estão nos ouvindo, e que só através do pensamento da caridade realmente nós teremos condutas que visam a melhoria de todos aqueles que estão em torno de nós, evitando o mal, evitando tomar atitudes que nós possamos nos arrepender depois. Então, Senhor, nesse momento que nós entregamos os nossos pensamentos a esses anjos queridos que nos cercam e que tão caridosos são conosco, que essa tarde de reflexão, de entrega ao Evangelho, que esse Evangelho traga luz aos nossos lares, traga paz às nossas angústias, cura as nossas dores, que nós possamos manter a nossa palavra amiga e caridosa a todos aqueles que nos cercam, que o maior beneficiado, Pai, desta caridade somos nós mesmos. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades, que todos nós possamos ter uma semana de reflexão, um fim de semana que se aproxima, juntos dos nossos amores, praticando o bem e a caridade. Que assim seja.